Vamos montar a molécula de dióxido de carbono, ou o famoso gás carbônico? Gás carbônico. Quem que é o gás carbônico? É o famoso CO2. Gás carbônico, então tem carbono e oxigênio. Grupo 14 e grupo 16. Então tem 4 elétrons na camada de valência e 6 elétrons na camada de valência. O carbono, seus 4 elétrons. E eu vou fazer a ligação aqui com o oxigênio, que também tem seus 6 elétrons. Tem aluno que me pergunta, professor, por que você já fez já nos parzinhos? Porque eu já sabia como ia ser a ligação, tá? Mas se não souber, faz, depois apaga, volta, sem problemas. Então o oxigênio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oxigênio estável com 8 elétrons. O outro oxigênio também 8 elétrons. E o carbono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho uma ligação que a gente considera ligação dupla. Tá, são 2 ligações. A gente poderia representar simplesmente assim. Já deu para entender a geometria que tem aqui, né? Mas vamos lá. A gente tem cada nuvem aqui, no caso, ligada ao carbono, são só 2. Por que 2 nuvens e não 4? Porque cada nuvem ela é considerada sentido vetorial dela. Então, nesse caso, sentido vetorial 1 é que é o outro. Então, eu tenho 2 nuvens. E também tem 2 ligantes. Quando tem 2 nuvens, 2 ligantes, a minha geometria é linear. Certo, geometria linear. Bom, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. O flúor é mais eletronegativo que o oxigênio e assim por diante, que vocês já sabem, já tá careca de saber. Bom, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, mas o que me interessa é o carbono, tá? Então quer dizer que o oxigênio vai puxar os elétrons para ele, mas o outro oxigênio também vai puxar o elétron para ele. Então pera lá, então a ligação é polar, Só que a molécula é o quê? Apolar. Então a gente pode falar assim que eu tenho ligação polar mais molécula apolar. Porque cancela o polo. Então se cancelar o polo, não tem mais polo. Exatamente, daí a molécula fica apolar. Toda molécula apolar tem interação chamada de polo induzido, ou forças de Van der Waals, ou de London, como vocês quiserem chamar. Então tá aí, a molécula do gás carbônico, CO2, que é o dióxido de carbono, ele é apolar. Professor, eu gostaria de saber o monóxido de carbono. Então vamos lá, vamos montar a estrutura do monóxido de carbono. Monóxido de carbono, CO. Temos carbono e oxigênio. Carbono é do grupo 14 e o oxigênio é do grupo 16. Então eu tenho 4 elétrons e 6 elétrons. Então carbono, eu vou fazer assim para a gente entender, para ficar mais fácil, tá? O oxigênio, vou fazer o oxigênio aqui. E aí a gente tem as ligações. O carbono tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. O oxigênio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá, monóxido de carbono só tem um carbono, só tem um oxigênio. Eu já usei todos os átomos. O oxigênio já está estável com 8 elétrons. O carbono ainda não está estável. O carbono está com 6 elétrons. Eu preciso mais 2 elétrons. E aí existe um recurso chamado ligação coordenada. Esse par de elétrons é emprestado para o carbono. Por isso vocês vão ver muitas vezes o CO sendo representado assim. Uma setinha, né? Essa setinha que significa ligação coordenada, covalente coordenada. Bom, tem então as 3 aqui, né? As 2 ligações covalentes normais e mais uma ligação covalente coordenada são todos no mesmo sentido e direção. Então eu vou considerar como se fosse uma nuvem. Uma nuvem e eu tenho um átomo ligante. E aí eu tenho uma nuvem e um átomo ligante. Eu tenho a estrutura chamada linear. Pera lá, professor, mas toda molécula diatômica é linear. Então, toda molécula diatômica é linear. O que é diatômica?
Diatômica é com átomo A e átomo B, ou dois átomos A, tá certo? São todas, né, linear, essas estruturas aqui, tá? Tá certo. Então, se tiver uma molécula triatômica, aí triatômica pode ser angular. Perfeito. Bom, tem diferença de polo? Tem. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Carbono tá aqui, oxigênio tá aqui. O oxigênio é muito mais eletronegativo do que o carbono. Então, o oxigênio vai ficar negativo e esse cara positivo. Os elétrons estão nesse sentido. Então, essa molécula aqui é o quê? Polar. Tem hidrogênio? Não, nem tem hidrogênio. Então, é dipolo, dipolo. Tá? Então, molécula de monóxido de carbono é polar. Tá? Estrutura linear. Enquanto a molécula de gás carbônico, que é o CO2, ou seja, tem um oxigênio a mais, também continua linear a estrutura, tá? Porém, a ligação é polar, mas a molécula se tornou apolar, porque cancelou os polos. Então, tá aí a diferença entre monóxido de carbono, que é polar, e dióxido de carbono, que é apolar. Espero que tenham entendido. Até mais, próxima aula. Estávamos agora, de pouco,